Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Pílulas de Conhecimento, Gestão de Projetos. E hoje vamos falar um pouquinho aí de alguns equívocos, alguns erros comuns que os profissionais cometem na hora de fazer a sua precificação. E só por isso já vale você deixar o seu like para nós. Retomando um pouquinho alguns temas já colocados anteriormente em nossos vídeos, produtividade, que na verdade nada mais é do que a diferença do preço em relação à soma dos custos diretos, indiretos e impostos. E quanto maior essa diferença, melhor. E a competitividade, quanto maior produtividade, maior minha competitividade entre meus concorrentes. Se você quer, não lembra ou não sabe, volta lá, dá uma passadinha, hashtag 7, conhecendo os seus custos, hashtag 8, definindo o preço, onde você vai aprender todos esses conceitos de custos diretos e indiretos, encargos, a definição do preço, a composição do preço pelos índices CAC, que é o que nós vamos usar. Eu vou exemplificar agora para você, a gente vai mostrar na prática aí esses erros, esses equívocos, e passa lá, dá uma olhadinha, relembra e já põe aí em prática, já adota esses processos dentro da sua rotina, que você tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos trabalhar com o primeiro exemplo de um escritório de pequeno porte, onde eu tenho aí despesas mensais colocadas, que são os meus custos indiretos, no valor de 8.834. Enquanto eu tenho uma folha de pagamento de um arquiteto sênior, um arquiteto júnior, um estagiário 8 horas e um estagiário 6 horas, que me dá um total de 18 mil. Tá? Com isso, com esses dados, eu vou precificar um projeto pequeno, onde você vai, eu vou fazer a quantificação de horas desse projeto e quanto cada profissional vai estar dedicado a ele. Faço o valor da hora, lembrar que o valor da obra nada mais é do que o salário dividido por 175 horas, que é a média mensal que a gente utiliza, tá? Porque a gente tem pequenas variações entre os meses, tem meses que tem mais dias úteis, meses que tem menos, meses que tem 30 dias, meses que tem 31 dias, então, em média, a gente usa 175. Isso me dá um total de 167 horas, só que essas 167 horas, elas não são cruas. E aqui está o nosso primeiro equívoco. Muitos profissionais esquecem de colocar as horas de gerenciamento, de planejamento, de comunicação, de formalização de documentação. Tudo isso é importante e precisa estar colocado. Da mesma forma como eu preciso também ter aí a minha reserva de contingência, a minha reserva gerencial, que está lá, para quem não viu, volta lá nos nossos vídeos sobre custos, sobre preço, vamos entender um pouco melhor como funciona isso. Quando você faz o orçamento, o que você precisa, são as nossas reservas. Essas reservas, elas não são à toa e elas não são uma forma de você ganhar mais, não, pelo contrário, tá? Ela é fundamental porque todo projeto tem riscos e esses riscos podem acontecer em algum momento e a hora que ele acontecer, você tem que estar preparado para eles. Então tá aqui, vai lá, gerenciamento de riscos, hashtag 12, hashtag 13, onde a gente explica como identifica, qualifica, quantifica esses riscos. Então a gente faz um cálculo, a gente ensina como calcular o valor monetário esperado caso um evento de risco aconteça. Então vale muito a pena dar uma olhadinha nesses vídeos também, para você aí poder calcular o seu preço. Como a gente está trabalhando aqui esse exemplo, mais básico, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir 24 horas apenas de gerenciamento, por ser um projeto pequeno, ele não vai demorar muitos meses. Eu estou pondo aí um pouquinho de horas por semana, mais 10% para riscos, tá? Lembrando que gerenciamento sempre se faz pelo funcionário, pelo profissional de maior qualificação, então seria o arquiteto sênior nesse caso, e 10%, que é as respostas de contorno, os monitoramentos, isso pode ser feito pelo arquiteto júnior.
Essa diferenciação é importante, porque como vocês viram, a gente tem um valor monetário bem diferente de um e outro. E isso vai impactar no nosso preço final. Então, primeiro, né, fazendo toda essa conta, a gente chega no custo direto desse projeto em R$ 6.801,16. Tá? Isso é o custo direto. Ainda não é o preço. Por quê? Porque em cima disso, eu ainda tenho que calcular os encargos, e aí eu tenho 0,8 para encargos sociais quando você está trabalhando com todos CLT, todos contratados, registrados em carteira, e 0,30 quando eu estou fazendo por contrato de trabalho, PJ. Então, eu estou trabalhando dentro das condicionantes de engenheiros e arquitetos associados, designers de interiores associados. Essa forma, né, que a gente tem trabalhado hoje e cada vez é mais comum no mercado, associados, é justamente pela relação de contrato de trabalho, pelo PJ, tá? K2, então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando lá minhas despesas mensais e dividindo pela minha folha de pagamento. Isso me dá um índice que eu preciso também calcular, colocar dentro do meu preço, que são os custos indiretos. E como a gente está fazendo um exemplo, uma forma mais educativa, eu estou colocando 0,15 de lucro. Lembrar que o lucro, ele é definido pelas políticas e práticas internas de cada escritório, de cada empresa. Com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter um índice de 3,08 para quando eu tenho os funcionários CLT e de 2,23 quando eu estou trabalhando com contrato de trabalho. No preço, isso significa, né, a hora que eu pego lá os meus custos diretos e multiplico por esses índices, eu tenho o meu valor final do projeto para funcionários e para PJ. Fazer essas contas é fundamental, porque isso são dados para tomada de decisão. Tomada de decisão do seu negócio, tomada de decisão em como você vai trabalhar, dentro de que tipo de projeto. Eu posso ter projetos diferentes, eu posso estar entrando numa concorrência ou numa licitação, eu tenho que ganhar em produtividade e competitividade. Então, essa tomada de decisão, quantos funcionários CLT, quantos contratos de trabalho, essas diferenças, elas são importantes. E esse exercício que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é fundamental. Muitos profissionais perdem, né, por não ter produtividade, por não conseguir equilibrar, equalizar esses números todos. Dando um outro exemplo, muitos profissionais começam, né, começo de carreira, a gente começa pequenininho, começa como autônomo, tem um estagiário, e aí as minhas despesas mensais, eu estou simulando uma outra despesa mensal aqui, e dentro dessa despesa mensal, minha folha de pagamento. Enquanto a minha despesa mensal abaixa bastante, a minha folha de pagamento nem tanto. Por quê? Porque se eu sou a responsável, eu sou a única arquiteta, eu tenho que estar trabalhando dentro da relação do arquiteto sênior. Então, o meu valor, né, de trabalho, a minha retirada mensal, ela tem que ser equivalente ao salário do arquiteto sênior. Então, por isso que a folha de pagamento acaba ficando em 11 mil. Com isso, né, vamos lá para a nossa tabelinha, para 167 horas, mas olha só, onde começam as grandes diferenças e aí onde às vezes as pessoas se enganam, achando que vai ficar, nossa, vai ficar muito mais barato, porque ele é pequenininho, não sei o quê. Não, eu vou conseguir fazer, né, eu vou ganhar um projeto, porque o meu preço é muito melhor do que um escritório grande, mais ou menos, por quê? Porque você tem que entender que você é um arquiteto sênior, que vai ter que estar desenvolvendo todo o trabalho, né, a maior parte do trabalho, e a tua hora é mais cara. Então, inclusive, olha, o item de compatibilização dos projetos complementares, que seria do arquiteto júnior, passa a ser do sênior. Então, você começa a onerar muita coisa no teu custo direto. E esse custo direto também você vai acrescer a relação das horas de gerenciamento, mais a relação dos riscos. E os riscos, se acontecer, é o arquiteto sênior que vai ter que responder, porque você não tem outra pessoa, é só você mesmo.
que vai me dar esse número. Então, observem que ele já ficou mais alto. Então, é um erro muito comum. Às vezes as pessoas, não vou contratar ninguém, vou fazer sozinho porque aí eu ganho mais, eu consigo mais. Não, você não consegue mais. Você não consegue mais por quê? Porque a hora que eu faço a aplicação dos meus índices, você vê que o índice K diminui, ele vai para 1,31. Lógico, né? Porque os meus custos mensais, meus custos indiretos, eles estão bem menores, minha folha de pagamento está um pouquinho menor. Estou trabalhando com a mesma relação de lucro, então eu tenho 2,71 de CLT e 1,95 de PJ. Só que eu preciso lembrar o quê? Eu, de qualquer forma, eu colocando isso dentro da minha empresa e eu colocando os encargos sociais na empresa, ou eu não colocando os encargos sociais na empresa, trabalhando, né, com índice de PJ, de contrato de trabalho, eu tenho que absorver pessoalmente esses custos, não podem esquecer, a gente precisa sim estar sempre trabalhando de alguma forma. Eu não acredito na nossa previdência social. Não tem problema, mas você precisa ter um planejamento previdenciário. Então, se você não vai trabalhar dentro, né, não vou recolher INSS, que eu não acredito. Ok, né? Postura de cada um, mas a gente tem que ter planejamento de vida e passa por a gente ter uma previdência. Se vai ser pelo INSS, se vai ser uma previdência privada, não importa, mas de algum momento você vai precisar pagar. Então, também é um outro equívoco que acontece, que às vezes as pessoas falam assim, eu quero trabalhar com índice de PJ, afinal de contas sou só eu, não tenho encargo. Você tem. E aí você precisa ver como é que você vai absorver isso, tá? Eu fiz a conta com os dois e a gente percebe que os valores não ficam mais baixos. Você não tem tanta competitividade assim, tá? Esse é um dos grandes equívocos. Nem sempre trabalhar sozinha quer dizer que você trabalha, né? Você tem um custo menor, você tem um preço muito melhor e você vai conseguir mais coisas. Até porque, como você tem a sua própria limitação de tempo, de esforço, né, de mão de obra, você não consegue abrir o seu leque, você não consegue abrir a sua carteira de clientes, você não consegue ter um portfólio. Você vai gerir aí 2 projetos, 3 projetos paralelamente apenas. Quando consegue, né? Porque depende do projeto, você não consegue. Enquanto se você forma uma equipe, se você toma as decisões corretas quanto ao tipo de contratação, você ganha em produtividade, você ganha em competitividade e você consegue crescer mais ainda. Então, façam essas contas, fica a dica aí para vocês, tentem fazer esse exercício e verifiquem se você é produtivo, se você é competitivo ou não. E conta aqui pra gente, coloca aí nos comentários. Sou competitivo? Não sou, minha produtividade tá baixa, não tá, né? Já aproveita, fala pra nós o que vocês gostariam de ver mais aí no canal. Se inscreve, deixa o teu like e até o nosso próximo vídeo.